nossa escola de formação se localiza em Porto Alegre, né? E ela é uma escola que está vinculada ao Movimento Internacional de Biodança, né? E também ela está vinculada à rede, que é a uma das associações de escolas de biodança aqui do Brasil, né? Então, o nosso programa de formação, ele tem uma regência internacional, né, que é dado por uma instância internacional, que é a federação, né, a Federação de Biodança Internacional, mas, então, por exemplo, os outros diretores que tem aqui hoje, a gente segue o mesmo programa de formação, né? Então, mas a nossa escola, então, ela se localiza em Porto Alegre e é uma das escolas que tem em Porto Alegre, tá? A gente tem, claro, a gente tem a formação básica, semelhante a todas as escolas que estão ligadas à à Federação de Biodança, né, Internacional de Biodança, mas a gente tem algumas especificidades, né, algumas formas de trabalhar que são próprias, e cada escola tem essa liberdade, né, em cima do programa único de formação, que são os temas únicos, que todas as escolas têm que tratar. Então, a gente pode ver formas de fazer isso e formas de administrar a própria escola. Então, o que a gente tem de igual a todas as escolas é o programa único, né? Então, nossa formação ela está regida pelo programa único de formação, que está regido por esse órgão internacional, né? Mas, desde muito que a gente já tem formas bem específicas de administração e de passar o conteúdo. A gente pesquisa já há muitos anos formas e inovações em nível de pedagógicos e também de nível de administrativos, né? Então, a nossa formação já tinha, antes da pandemia, algumas peculiaridades, né, que davam um diferencial a ela. Então, o que a gente tem com a pandemia, né? Com a pandemia, então, no momento que vem a pandemia, a gente ficou como 6 meses com a escola parada, né? E nesse meio tempo que a escola estava parada, eu fiquei 1 mês somente sem levar os meus grupos semanais, né? Daí eu reabri os grupos semanais e comecei a pesquisar metodologias que eu pudesse, digamos, cumprir com o propósito do meu trabalho de uma outra forma que não fosse o presencial, porque o presencial era impossível de se fazer. E daí, então, depois de alguns meses de trabalho dessa forma e pesquisando, né, nos grupos semanais que deram continuidade, que no final das contas eu comecei com 3 grupos semanais e agora estou com 5 grupos semanais, né, dessa metodologia que abarca biodança, mas que eu não gosto muito de chamar de biodança porque ela é um pouco diferente, justamente adaptada a formato online, né? Então, é um jeito um pouco diferente de trabalhar do que aquela biodança presencial, né? Na realidade, é um trabalho de desenvolvimento pessoal que abarca os conceitos da biodança. Então, quando eu já tinha feito um belo percurso aí, alguns meses, eu comecei a me sentir mais segura de chamar o grupo da escola de volta, né? E pedir às pessoas da formação que me dessem um crédito no sentido de que a gente pudesse experimentar formas diferentes de organizar a escola para manter a escola viva, pulsante e continuar formando os facilitadores, que é o nosso propósito como escola, né? Então, daí surgiu esse novo desenho, que é um desenho que a gente já faz 6 meses que está testando e que, na minha opinião, tem dado bastante certo, tá? Então, agora, só que durante todo esse período não entrou pessoas novas na escola, ou seja, grupo novo não entrou, né? Em março a gente quer que entre uma nova turma, porque está no momento que tem que entrar uma nova turma. Então, daí a ideia que desse novo desenho, né, já não tem mais como
a gente vai iniciar com um novo desenho, não tem como mudar isso para retornar a algo como era antes, depois que abriu, a pandemia passou, né? Então, agora a gente volta a trabalhar como antes, né? Então, nós acreditamos que não tem mais como voltar a trabalhar como antes, que a forma como a gente está trabalhando agora também é uma forma temporária, mas que depois a gente vai ter uma terceira forma de trabalhar. E o desenho que a gente fez já abarca essa nova forma, né? Uma experimentação já com uma perspectiva de uma nova forma, e parte disso, né? Que aquilo que é possível no não presencial, que é possível no online, isso já não é uma experimentação, já é algo que comprovadamente a gente vê que está dando certo. Né? Então, falei para vocês, né, que o programa de formação ele está baseado, a estrutura básica é a proposta pelo órgão internacional de biodança, né? E a gente tem algumas especificidades. Então, eu vou mostrar para vocês agora como é que a gente organiza. Né? Então, a gente tem 28 encontros teóricos, tá? Esses 28 encontros, então, são porque, na realidade, na formação original, esses encontros, esses 28 encontros, eram teóricos vivenciais. Então, a gente passava todo final de semana fazendo teoria, vivência, teoria, vivência, teoria, vivência. Quando eu estou falando de vivência, é a prática da biodança, né? Então, a gente via a parte teórica e fazia uma vivência, né? Via a parte teórica e fazia uma vivência. Isso, claro, online modificou, tá? Então, o que a gente está fazendo? A gente tem feito os módulos teóricos separados dos módulos vivenciais, né? Então, a ideia desse novo formato é que a cada 3 módulos teóricos, a gente faça um módulo apenas vivencial. Né? Então, isso daria 28 encontros teóricos, 12 encontros vivenciais, ou seja, 4 encontros por ano. Os módulos teóricos e os módulos vivenciais, eu vou explicar agora um pouquinho como é que eles se dão. Tá? Depois a gente teria, durante a formação também, 3 projetos Minotauro, um por ano. Tá? O que é o projeto Minotauro? Ele é um projeto vivencial apenas, não é teórico, tá? Que abarca o trabalho com os medos existenciais. Então, é um processo bastante forte, que, no caso, quando ele é trabalhado dentro das escolas de formação, ele é trabalhado só para o grupo da formação, né? E, então, é um sistema de imersão durante todo um final de semana, que começa na sexta e vai até domingo, onde a gente trabalha os medos, né? Os nossos medos. Então, se faz 3 desses encontros durante a formação, é a proposta da nossa escola. E, às vezes, o terceiro a gente substitui por um outro tipo de aprofundamento dentro da biodança. Às vezes, a gente faz 2 minotauros, e o terceiro encontro, então, a gente às vezes faz biodança com argila, ou biodança aquática, ou biodança com os 4 elementos. Então, daí tem o terceiro, às vezes a gente muda para não um projeto Minotauro, mas um outro projeto vivencial que a gente chama de radicalização de linhas de vivência, né? Ou seja, um processo profundo, né? Mas que não necessariamente seja o projeto Minotauro. E depois, em cima de cada encontro teórico, a gente envia para casa de vocês uma proposta teórico-vivencial, tá? Então, como é que é enviado isso para vocês? Um vídeo que é feito exclusivamente para os alunos da escola, né? Ou para os participantes que estão envolvidos e que já fizeram a formação, mas que têm acompanhado sempre a escola também, tá? Então, e nesses vídeos a gente faz uma proposta tanto vivencial, né, com danças, com músicas, como também uma proposta de estudo de material, às vezes propostas de trabalho em grupo, às vezes é trabalho individual, às vezes é trabalho de criação, né,
criação de vídeos, criação de texto. Então, cada um dos encontros vai ter um material suplementar, que é um material que é enviado por vídeo. Né? E depois a gente também tem todo o material didático, que é exclusivo, que é complementar ao material básico que é dado para a formação. Né? Então, cada maratona tem vídeos, tem coisas que a gente indica, que são materiais complementares, e a gente está sempre trabalhando para aumentar o número desses materiais didáticos. Tá? Bom. Depois, né, como é que isso se dá? A gente faz 1 a 2 encontros mensais, tá? Então, cada mês, em geral, vai ter um encontro por mês, mas quando, né, a gente tem aqueles encontros que são vivenciais, tanto o projeto Minotauro quanto o encontro vivencial, né? Então, daí, esses encontros vivenciais, daí se dá no mesmo mês. Então, no mesmo mês, tem 2 encontros. Por que é feito assim? Porque senão seria mais de 3 anos a formação e seria uma coisa imensa que nunca ia acabar, né? Então, a gente decidiu, quando a gente mudou de formato, né? Os encontros que são vivenciais, então eles ocorrem no mesmo final de semana que no mesmo final de semana não, no mesmo mês que o encontro teórico, tá? Então, a gente tem 2 meses de encontro só teórico e um mês onde vai ter encontro teórico e vivencial naquele mesmo mês. Então, vai ter quatro vezes no ano vai ter um encontro que vai ter um mês que vai, a cada 3 meses vai ter um mês que tem 2 encontros. Tá? E depois de finalizar isso dá mais ou menos 3 anos de formação, né? E daí, depois disso, a gente ainda tem 1 ano de prática supervisionada e, finalmente, uma monografia que é apresentada num evento, né? Que a gente tem alguns eventos de biodança, que a gente faz especialmente um espaço para apresentação das monografias, e daí a pessoa recebe o diploma, tá bom? Então, os diplomas, eles são dados pelo órgão internacional, tá? Possivelmente, a gente está numa fase de transição disso agora, mas possivelmente a gente vai dar os diplomas em nível internacional e também nacional, porque possivelmente as associações que estão se formando agora, mas é quase certo que as associações também vão dar um diploma nacional, tá? Então, é uma dupla emissão de certificado. Bom, então, falar um pouquinho para vocês como são os encontros teóricos, tá? Os encontros teóricos todos são via Zoom, tá? E a gente decidiu que no pós-pandemia, a gente vai manter isso. Por que que a gente vai manter isso? Porque a gente vai formar um grupo que possivelmente tenham pessoas que não vão poder estar toda hora vindo para Porto Alegre, né? E porque, bom, o desenho do grupo vai modificar com essas modificações, né? Então, a gente decidiu que também em nível de custo baixa muito o custo se a gente faz os encontros teóricos via Zoom, porque o custo não tem custo de sala, uma série de custos não acontecem, então isso baixa o custo da própria formação. E daí a gente achou que elevar esse custo novamente para alugar salas, etc., as pessoas terem que arcar com também o custo de passagens aéreas ou passagem de ônibus para quem mora longe, né? Seria um custo a mais que é desnecessário para os encontros teóricos. Então, e a gente tem visto que está bem interessante o formato Zoom, as pessoas têm aproveitado e a gente consegue fazer de uma forma que fique orgânica, que não fique pesada, tá? Então, como é que é essa forma? Então, a gente geralmente tem os encontros sábado, né? Então, sábado é o dia que tem mais atividade. Então, no sábado tem 6 horas de trabalho, tá? Que é das 10 ao meio-dia, das 14 às 16 e das 16h30 às 18h30.
e depois no domingo começa às 9 da manhã, vai até às 11, e depois das 11h30 até às 13h30. Né? Então, só que não é assim, a gente contrata uma pessoa e a pessoa fica falando todo esse tempo. Então, isso foi uma das coisas que a gente tomou maior cuidado, assim, porque eu acho que se a gente tiver uma pessoa falando o tempo todo, durante todas essas horas, fica uma coisa impossível. As pessoas não conseguem, nem o profissional que está trabalhando consegue. Né? Então, a gente tem procurado... o formato Zoom nos facilitou no sentido de que a gente pode contratar mais de um profissional. Por exemplo, quando era o presencial, eu tinha que contratar um profissional, às vezes esse profissional vinha de outro país, né? Eu não podia trazer várias pessoas de outros países, né? E seria contraproducente trazer uma pessoa de outro país e aproveitar ele só 2 horas. Então, o que acontece é que a pessoa trabalhava todo final de semana só aquela pessoa. No formato Zoom, isso modificou completamente. Então, a gente trabalha com mais de um profissional, né? Com aulas com mais de um profissional. Em alguns momentos, a gente junta vários profissionais especializados em temas específicos para debate em mesa redonda, e também forma grupos de estudo. Então, a alternância de profissionais e de metodologias faz ser o final de semana muito dinâmico e não fica cansativo e tem muito aprendizado. Tá? Em geral, as nossas atividades a gente grava, né, a parte teórica e coloca no YouTube também, né, num formato diminuído, obviamente, né, mas também daí isso constitui um material didático importante para a escola e que os alunos podem rever quando eles querem. Tá? Bom, daí, os encontros presenciais, né, os encontros vivenciais, eles são preferencialmente presenciais, tá? Por que eu coloco que são preferencialmente presenciais? Porque a gente não tem certeza de nada, né? Então, assim, por exemplo, o primeiro encontro vivencial que a gente teve, até agora a gente só teve um, agora em março vai ter o segundo, era para ser presencial, né? Mas chegou, era novembro, e chegou um ponto, bom, não tinha como abrir, não tinha como lugar, não tinha como juntar os quase 30 pessoas da escola numa sala, era impossível, né? E era um momento onde as pessoas não estavam podendo se encontrar, e inclusive tinha muitas pessoas com muito medo de se encontrar. Então, a gente fez um final de semana de biodança online, né? Então, fez todas as vivências online e foi legal, foi bem bonito. E daí dividiu em 3 vivências diferentes e mais um momento para conversar. Tá? Eu não tenho como passar para vocês como será sempre o desenho do vivencial, porque isso vai mudando de acordo com com a abertura, com a possibilidade de encontro ou não que a gente vai ter no futuro. Tá? O que a gente considera de passagem? O que vai ter assim de passagem? A gente, possivelmente, em algum momento, a gente vai conseguir fazer ou em pequenos grupos, né? Pequenos grupos que a gente pode formar em diversas casas e fazer com o facilitador online mais pequenos grupos de pessoas, que é uma coisa que a gente já fez no encontro de novembro e que foi legal, foi bom, né? Daí depois, possivelmente, a gente vai abrir para fazer em parques, ao ar livre, que possivelmente seja o segundo momento, né? Depois, num terceiro momento, sim, daí começar a fazer em locais com salão, né? E daí, o nosso ideal para esses encontros vivenciais, tá? Eu vou colocar assim, qual seria o nosso ideal, tá? Que é onde a gente quer chegar. Que sejam encontros completamente presenciais e que sejam momentos muito especiais de encontro entre o grupo, tá? Então, não é que a gente vai ficar 24 horas dançando, né? Mas são encontros que a gente vai trabalhar muito a biodança de salão, a biodança na natureza, e também encontros onde a convivência entre as pessoas esteja muito ressaltada e seja algo
muito bonito, muito orgânico, muito significativo, né? Então, dentro desse formato ideal, a gente quer, então, fazer em locais de natureza privilegiada, onde a gente possa ter uma boa alimentação, quer dizer, fazer um regime de, entre aspas, internato naquele final de semana, né, um retiro, né, como num retiro, e poder fazer uma convivência muito significativa. E quando a gente chegar nesse formato ideal, possivelmente a gente, então, trabalhe de sexta à noite, e se for em outros locais, por exemplo, no interior, né, então a gente teria que fazer sexta-noite, viajar até esses locais, né, e daí passa todo o final de semana e domingo de noite, de tardezinha, no final da tarde, se retorna para as casas, tá? Então, nesses finais de semana que são vivenciais, a gente quer chegar em algum momento a trabalhar dessa forma. Quanto tempo a gente vai levar para poder chegar a trabalhar dessa forma, eu não sei, tá? Mas a ideia é que o vivencial seja uma coisa maravilhosa, paradisíaca e muito significativa para as pessoas, porque é ali que a gente vai vivenciar na prática realmente o que é a biodança presencial, né? Que é a fonte de todo o trabalho que a gente desenvolve. Ok? Então, e daí, então, depois agora eu vou entrar na questão da parte financeira, né? Então, uma das coisas que vocês devem estar se perguntando assim, mas como é que se faz isso, né? Como é que faz a formação? Então, né, sendo ela online, uma parte é teórica online, vocês não precisam ver todo o tempo para Porto Alegre, né? Mas um dos pré-requisitos para vocês poderem entrar na escola, tá, é que os encontros vivenciais presenciais vocês estejam presentes, tá? Porque a gente considera que esses encontros presenciais são a chave de tudo. Se vocês não fizerem isso, vocês jamais vão entender o trabalho de biodança, porque é aqui onde a gente vai entender realmente na prática, né? Vocês sabem que a gente pode ler 200 mil livros e ver 200 mil teorias, mas nada substitui a prática das coisas, né? Então, aqui são os encontros práticos, é a coisa da prática. Então, para vocês entrarem na escola, estou falando isso principalmente para quem está longe de Porto Alegre, né? Tem que se comprometer que quando for um encontro presencial possível, tem que vir para Porto Alegre ou para o local onde, né, a gente vai montar a história de estar junto, tá? E então, a pessoa que vai entrar na formação, ela tem que estar disposta a vir para Porto Alegre de 3 em 3 meses. Esperamos que, num determinado momento, se estabilize, que a gente possa sempre se fazer o presencial, né? Então, esse presencial vai acontecer de 3 em 3 meses. O restante, que é a parte teórica, vai se manter com o Zoom, tá? Então, o que acontece? A pessoa tem que se comprometer nesses 3 em 3 meses vir. As datas já vão ficar marcadas, então vocês já vão saber quando tem que vir. Mas daí, isso, assim, não tem como entrar na escola sem esse pré-requisito, tá? É uma condição básica para poder entrar via Porto Alegre. Porto Alegre tem um ótimo aeroporto, né, para quem é de longe, então não é difícil via Porto Alegre. Claro, nesse momento é difícil, mas por toda a questão que a gente está vivendo, mas assim, esse momento a gente não está fazendo presencial, de qualquer forma. Tá? E daí, então, aqui eu vou explicar muito brevemente como é que a questão financeira da escola, que também acho que é alguma coisa que é importante vocês saberem. Então, que eu falei que foi o Marco que criou esse sistema, né? Então, é um sistema consorciado. Então, o que acontece? A formação, ela tem um custo, né? Cada encontro que a gente tem um custo. E a formação consorciada é exatamente isso. Quanto mais, os alunos que estão inscritos na escola, né, eles são alunos, estão fazendo a formação para facilitador de biodança, eles se comprometem com a formação. Tá? Então, o que acontece?
eles, por exemplo, se a gente tem, se um final de semana dá R$ 3.000, a formação daquele final de semana, e nós temos 30 alunos, vai ser R$ 100 para cada aluno. Se a gente tiver 15 alunos, vai ser 150 para cada aluno, tu entende? Então, assim, existe uma divisão entre os inscritos do custo daquela formação, daquele final de semana. Então, por isso, a gente não tem um custo exato fixo, mas tem uma média que a gente pode ter de previsão, tá? Por exemplo, eu vou dizer para vocês, atualmente, com o grupo que a gente tem, né, que está em formação, tem dado em torno de R$ 130, R$ 150 por mês, tá? Por encontro, né? Naquele encontro. Claro que quando o mês que tiver 2 encontros, daí tem 2 custos, tá? Naquele mês vai ser um pouquinho mais caro, porque tem 2 custos. Quando isso for, por exemplo, se a gente fizer o presencial e for num hotel, etc., claro que vai ser mais caro, porque tem toda a questão da estrutura física que tem que ser paga, né? Mas daí a gente vai fazendo essa previsão. Né? Bom, o que acontece? A escola também ela fica aberta, né, para a participação em reciclagem, a gente chama reciclagem, né? Então, que são facilitadores, pessoas que já fizeram a formação, mas elas querem vir assistir de novo aquele módulo, porque está sendo feito de uma forma diferente, porque é interessante. Então, a gente tem várias pessoas que estão que não estão fazendo a formação, mas que elas já fizeram e elas estão reciclando. Então, elas se enquadram aí. E daí essas pessoas elas não entram na divisão do grupo, porque elas não têm um compromisso com a formação, elas já fizeram a formação, mas elas são super bem-vindas para vir refazer. Né? Então, essas pessoas elas têm um preço com desconto, que é um preço muito semelhante àquele que os alunos vão fazer na sua divisão, só que elas têm um pequeno desconto. Né? Só que elas não entram na divisão. Isso significa que aquele encontro já está pago pelos alunos da formação, né? Mas vai entrar uma contribuição extra daqueles que estão visitando, né? Que estão refazendo. Então, o que acontece? Esse dinheiro que entra extra não fica para mim, não fica para ninguém, é do grupo. Tá? Então, o que acontece? A gente faz como um caixinha dessas contribuições que entram extras. Daí, quando a gente tem um módulo que ele é mais caro porque tem hotel, porque tem transporte, ou porque tem um profissional que, de repente, tem um custo mais alto, ou tem uma situação X que tem um custo mais alto, daí, então, a gente pega o caixinha e financia uma parte daquele módulo, de forma que fique estável o valor do módulo. Tá? Então, por isso que a gente consegue ter uma previsão, né, de mais ou menos R$ 130, R$ 150 por mês, porque quando é necessário, lá sei eu, deu 200 e poucos por pessoa, a gente coloca o caixinha que foi guardado porque teve essa contribuição das visitas. Às vezes também a gente, lá sei eu, deu super barato, um encontro deu 100 para cada um. Pessoal, vamos fazer 120, porque daí a gente junta no caixinha, daí num próximo encontro fica mais barato. E assim a gente vai jogando a parte financeira, né, para que tenha uma estabilidade e uma ótima relação de custo-benefício, tá? Porque o tipo de formação que a gente dá tem um conteúdo e um nível de profissionais maravilhoso, a gente contrata profissionais do mundo inteiro, e agora com o Zoom a gente consegue botar esses profissionais dialogando, é uma coisa maravilhosa. Então, o custo é realmente um custo baixo pela qualidade que a gente oferece. E daí, então, é isso, né? Então, a gente tem a formação básica e a atualização dos facilitadores, né? Que são sempre convidados para vir. Então, com os descontos, atualmente, esses facilitadores têm pagado em torno de R$ 100, tá? Que são aqueles que vêm reciclar, e esses R$ 100 entram para a caixinha do grupo.
né? Não ficam para Frater, não ficam para mim, não ficam para ninguém, é do grupo. Tá? E depois, outra coisa interessante da formação, para que a gente possa trabalhar dessa forma, né, com um grupo e dividir pelo grupo os custos, é que a formação é circular. Então, o que significa? Né? Que não é que esse grupo que vai entrar agora, ele vai começar e acabar todos juntos. Né? Então, esse grupo, sim, ele começa e acaba todos juntos, mas ele já vai entrar num grupo que existe. Né? Então, por exemplo, a Carlinha, que está aqui visitando, vocês vão encontrar ela no próximo módulo, porque ela está fazendo a formação, só que ela já está no final. Né? Ao longo do percurso, ela vai finalizar, né? Daí ela disse, vou continuar como visita, mas daí ela já está em outra categoria, ela já não faz parte do grupo de formação, ela está reciclando aquele conhecimento, mas ela já fez a formação. Então, esse grupo que está andando, agora vocês vão entrar num grupo que está andando. Né? E daí, no meio da caminhada de vocês, vai ter gente que vai ter um grupo que vai sair e vai ter outros grupos que vão entrar. Né? Então, a gente faz isso aproximadamente durante 2 anos. No terceiro ano, daí a gente fecha a escola por 1 ano. Tá? Que é onde a gente vai começar a trabalhar com as metodologias, com coisas que requerem um conhecimento prévio. Né? E daí fica um tempo fechada a escola, mas não é o caso que está acontecendo agora, que a gente está mais no início da formação. Tá bom? E é isso, então, a gente vai fazendo, mas não é que vai entrar gente toda hora, são grupos. Agora, por exemplo, em março vai entrar um grupo. Né? Daí, lá sei eu, mais adiante, a gente vai avaliando como é que está o grupo, o tamanho do grupo, se as pessoas que entraram se adaptaram. Então, quando a gente sente que o grupo está bem adaptado, que ele está andando, daí, pessoal, eu sempre dialogado, sempre conversado com o grupo, vamos chamar mais pessoas? Ok, daí a gente marca uma data e entra mais pessoas, todas juntas num determinado momento. E daí, então, uma coisa que várias pessoas disseram hoje, que é verdade, né? O que vocês têm que estar preparados para fazer uma formação de biodança, e me parece, pela apresentação que vocês fizeram, me parece que está claro isso para todos, mas não acho que vale a pena falar de novo, né? Que é assim, que é mais que uma formação profissional, né? Então, assim, se a pessoa está buscando uma formação profissional, deve buscar outra coisa, porque, claro, que vocês vão acabar o processo da formação e vão poder trabalhar com biodança e vão ter uma formação profissional de primeira, tá? Muito boa. Vão poder ser ótimos profissionais em biodança. Mas vocês têm que estar dispostos para fazer algo além da formação, né? Que é fazer um trabalho sobre vocês mesmos. Então, não existe como tu facilitar biodança se a biodança não passou por dentro de ti. Não consegue, tá? Então, como faz agora que esse formato, né, que a gente não está conseguindo fazer no presencial? Bom, o que eu quero colocar para vocês assim, ó, que tem muitos profissionais que estão trabalhando com diversas metodologias online. Tá? No momento, a gente não tem como fazer presencial. Então, especialmente para quem tem muito pouca experiência, eu convido que venha fazer os trabalhos online. Tá? Por quê? Porque vai ser básico, ao menos para vocês terem uma noção, uma base, uma estrutura dentro da linguagem básica da biodança, né? Porque por mais que a gente não possa considerar o trabalho online igual ao trabalho presencial, não é, tá? Não é a mesma coisa. São coisas diferentes, não é que tenha menos validade ou mais validade, são coisas diferentes. Mas, digamos que o trabalho online vai dar condições de vocês compreenderem melhor o que vocês vão fazer depois no nível presencial. Né? Então, não precisa ser comigo, claro que se for comigo eu vou ficar muito feliz, né? Mas pode ser com qualquer profissional formado em biodança que esteja fazendo algum tipo de
trabalho nesse sentido. Se vocês quiserem fazer comigo, daí depois vocês podem olhar lá na página do Face da Frater, podem contatar com a própria Frater, agora vocês possivelmente fizeram um cadastro, né? Então, eu tenho grupo praticamente todos os dias, menos na sexta-feira, né? Até segunda tem mais de um grupo, então vocês podem escolher, tem vários temas, eu trabalho com trabalhos temáticos, né? Então, eu desenvolvo percursos temáticos, porque a biodança trabalha muito com as questões arquetípicas, então eu trabalho muito com essas questões. Então, vocês podem vir fazer uma visita, conhecer meu trabalho, se quiserem, né? E daí, eu peço, então, quem quiser entrar na escola, que busque um percurso para fazer extra-escola, tá? Por quê? Porque quanto mais prática vocês tiverem, mais vocês vão ter condição de entender o que é a biodança, entender o trabalho e poder aplicar esse trabalho com outras pessoas depois. Tá? Bom, e daí, principalmente para os que, né, eu acho que foram poucos que tinham pouca experiência, mas alguns de vocês têm pouca experiência. Então, nesse momento, não tenho como exigir de vocês, não, vocês só podem entrar na escola se vocês já fizeram biodança, porque não tem como fazer, né? Mas, por favor, né, quem quiser entrar na escola, se comprometa em fazer um trabalho sobre si, com profissionais de que trabalham com biodança, né, mesmo que eles não possam fazer o presencial agora. Outros tipos de trabalho que eles estejam fazendo. Né? E daí deixo o meu trabalho como uma possibilidade, mas tem outros profissionais muito legais que estão trabalhando também. Tá? Então, a nossa formação hoje em dia, tá? Ela já abarca, ela já tem um propósito diferente daquele que era anteriormente. O que é a nossa proposta anterior era habilitar a pessoa que fazia a formação para trabalhar no presencial com biodança, grupo presencial, porque era o que a gente conhecia, era o que a gente sabia fazer. Né? E naquela época nem se supunha que se poderia fazer biodança online, né? Isso é uma coisa que a própria pandemia nos forçou, né? Porque eu acho que os facilitadores não tinham vontade de trabalhar online, mas foi forçado e o que acontece? Agora, com o passar do tempo, né, a gente vê que essa é uma ferramenta também possível, né, e que tem muitas pessoas que se beneficiam e que a gente pode atingir pessoas, né, ou atingir, eu não acho boa palavra, mas pode chegar a pessoas, inclusive em regiões que não poderia chegar normalmente, né? Então, acaba que a formação, ela não só a formação chega em lugares distantes, assim como a própria biodança ou práticas semelhantes à biodança podem chegar em regiões que antes não chegavam. Então, a nossa formação hoje, ela está voltada para essa dupla feição, né? Então, a gente forma para o presencial, muito bem formado, porque a gente tem anos de experiência nisso, mas a gente também está já formando pessoas capazes de trabalhar online. Né? Então, é super importante o profissional formado, ele saber fazer bem o presencial, mas a gente já está habilitando ele para conseguir também ter muitas soluções no online, à distância, né? E estamos criando, eu não posso dizer que isso está pronto, né? A gente está num processo criativo, num processo de criação dessas novas metodologias, super atentos, investindo muito tempo e estudo nisso, e já estamos passando com o grupo atual, né? A gente já está passando muitas propostas de estudo e de práticas que têm a ver com essas novas metodologias, habilitando as pessoas para realmente usar esses recursos. Então, o que a gente busca, né? Habilitar as pessoas para acompanhar processos, né, de integração existencial.
a questão da reabilitação para a existência. Então, a nossa escola ela tá voltada não apenas para ensinar alguém a facilitar biodança, mas para se conectar com o propósito que vem atrás disso, né? Que é facilitar os processos de integração, né? Os processos de reabilitação existencial que as pessoas trazem. Então, capacitar os facilitadores para que eles possam realmente ser facilitadores desses processos, estar alinhados com esse propósito. Então, tendo aí metodologias amplas que possam realmente habilitar esse processo, tanto no nível presencial como online.